Bom, vamos lá então, hoje para a nossa primeira aula de Introdução a Libras, né, com a nossa professora Aline Mariotti. Ela vai se apresentar um pouquinho antes também. Eu sou Josué Genuíno, sou sócio-diretor da Genuíno Filmes, e este é um projeto contemplado no edital público número 0223, Avança Cultura, a área de audiovisual, a LPG, né, do município de Forquilinha. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa primeira aula das 4, né, que vai ter hoje, amanhã, quarta e quinta também. Beleza, Aline? Maravilha, maravilha. Boa noite a todas e a todas. Prazer imenso, então, estar fazendo parte desse projeto, que é sempre muito bacana a gente discutir inclusão, diversidade, ver isso acontecendo na prática. Então, eu sou a professora Aline Mariotti, sou uma mulher branca, de cabelos marrom escuro longos abaixo da cintura, uso uma franja curta sobre a testa, um óculos de grau de armação preta. Estou usando um batom vermelho, vestindo uma blusa preta de mangas longas, um colar douradinho com um pingente branquinho, sentada numa cadeira de escritório preta com um casaco meu branco por cima e atrás uma estante preta com inúmeros livros enfileirados. E este aqui é o meu sinal na comunidade surda, configuração em A, no meio da testa, e eu puxo para a minha direita. Isso aí. Então, para a gente entender um pouquinho, até como se deu a construção do documentário, como todo esse pessoal pensou em trazer isso de uma forma lúdica, foi preciso entender quem é esse sujeito surdo na nossa história, da onde a gente passa, né? E no momento que a gente começa a conhecer quem é esse sujeito surdo, a gente entra na nossa língua brasileira de sinais, na Libras, que hoje a gente vai aprender um básico. Mas antes de tudo, eu queria trazer um pouquinho para vocês de como se deu início a língua de sinais e como que ela chegou no Brasil e como que hoje ela é a Libras, a língua brasileira de sinais. Então, um dos nomes mais significativos que a gente vai ver ao longo dos nossos estudos sobre cultura surda, sobre a surdez, é uma pessoa chamada Abad Lepê. E ele aprendeu a se comunicar com os surdos que moravam nas cidades de Paris no período de Revolução Francesa. Então, ele levou muitos desses surdos que estavam, por vezes, formando os guetos, né, nessa cidade, enfim, nesse país, levou para casa dele e começou a criar, a desenvolver uma estrutura linguística visual e acabou fundando a primeira escola para surdos no mundo, né? Então ele acreditava muito que os surdos poderiam aprender, poderiam se comunicar, e ele também usava como uma perspectiva para estar ensinando o cristianismo a eles, né? Então assim se deu início à nossa primeira escola de surdos. E tem inúmeras fontes que elas trazem como relato que os surdos falavam, né, a língua de sinais, se comunicavam, sinalizavam, escreviam 3, 4 idiomas. Então, era muito bacana ver todo esse desenvolvimento que a Abad Lepê deu início, e claro, com inúmeros apoiadores e também surdos que faziam parte desse processo. Depois, no final do século XIX, a gente passou por um período bem complexo, que foi o Congresso de Milão. O que foi o Congresso de Milão? 1880, né? Profissionais da área, profissionais da medicina, surdos, professores, se reuniram em Milão, na Itália, e discutiram como é que ia ser esse caminho da língua de sinais, né? E lá nesse congresso, em sua grande maioria ouvintes, cabe ressaltar isso também, que muitas vezes a história de inclusão ela se dá por pessoas que não necessariamente precisam estar incluídas, né? Que não possuem algumas necessidades específicas para serem incluídas. Claro que a gente precisa de um apoio de todos, a gente precisa
dessa alavancagem na inclusão, mas vale ressaltar que muitas vezes a gente não escuta, né? Muitas vezes a gente não para conversar, para discutir, para entender quais são as melhores formas de incluir, né, as pessoas e a sua diversidade. Então, lá nesse congresso, eles simplesmente votaram pela proibição da língua de sinais, né, alegando que ela era prejudicial ao sujeito surdo. Ou seja, se o surdo usa a língua de sinais para se comunicar, logo ele vai ficar preguiçoso para oralizar, para entender o que os ouvintes, que eram e continuam sendo a maioria, falavam. Então, eles acabaram proibindo a língua de sinais e a gente passou a utilizar o método do oralismo, né, que é a leitura de lábios, que é a tentativa de falar. E esse é um grande fantasma que ele acaba nos assombrando até os dias atuais. Por quê? Porque inúmeros surdos tentam aprender a oralizar como uma forma de se camuflar no nosso meio social, e uma grande maioria ouvintes. E isso é um resquício que veio lá de 1880. Então, o quanto é importante a gente entender esse deslocamento histórico para conseguir entender como é que se deu isso, né? E somente no outro século a gente começou a ter perspectivas melhores de educação, né? E também é importante a gente ressaltar que foi aí nesse período de 1880 que começou a surgir as primeiras tecnologias, ouvido biônico, os aparelhos auditivos, e aí depois, claro, que com o passar do tempo, essas tecnologias foram melhorando, foram ampliando, e somente no outro século, após muita luta, após muita pesquisa, começou a ter um sedimento para que, de fato, a língua de sinais fosse a opção para o sujeito surdo se desenvolver em não oralismo. Então, só depois de 1960 a gente começou a discutir sobre a comunicação total, que o surdo escolhia qual método ele aprendia, ou seja, oralizando ou sinalizando. Claro que foi um período também de enfrentamento de inúmeras barreiras, né? Mas a gente conseguiu dar inúmeros passos positivos. E no Brasil, só para a gente entender esse ponto histórico, a educação de surdos, ela teve o seu início com uma ligação com Dom Pedro II. O mesmo ele foi imperador em 1840 até 1889. E aí, lá em meados de 1855, ele convidou para o Brasil um professor francês chamado Ernest, né? E esse convite gerou, né, o início da nossa primeira escola de Libras, né, de língua de sinais aqui no Brasil, que foi lá no Rio de Janeiro. Então, ele era um professor surdo, né, desde os seus 12 anos de idade, adepto também ao método de Charles Lepé, que foi quem fundou a primeira escola de educação para surdos na França, e ele iniciou a sua atuação no Brasil fundando a nossa primeira escola em 1857. Se chamava, na época, o Instituto dos Surdos Mudo, e hoje é conhecida como o Instituto Nacional de Educação para Surdos, o INES. Então, se alguém quiser dar uma pesquisadinha no INES, então, tem muito material legal e bastante aprendizado também na página do INES. Então, a criação dessa escola ficou registrada em 26 de setembro de 1857. Por isso que dia 26 de setembro é conhecido como Dia Nacional do Sujeito Surdo. Então, ele acabou sendo, né, o pioneiro aqui no nosso país, e claro que depois ele acabou se mudando, enfim, mas ele permitiu o quê? Que se iniciasse, que isso começasse aqui no Brasil. E claro que depois de muitas pesquisas, enfim, a gente chegou em meados de 70, 80,
E o Brasil começou a perceber que essa filosofia da comunicação total não estava dando tão certo. E aí a gente começou a discutir o bilinguismo. O que que se trata? O que que se trata o bilinguismo? O bilinguismo, ele é a Libras, né, a língua de sinais como língua materna do sujeito surdo, e o português escrito como segunda língua. A gente teve a nossa Constituição, né, de 88, que foi um marco em inclusão, aonde ela diz que a educação é para todos, né? E, claro, muita luta, muito esforço de toda essa comunidade surda. A gente teve em 2002 um grande marco, que foi o reconhecimento da língua de sinais, né? Então, foi aonde a gente teve esse reconhecimento da língua e ela foi oficializada. E em 2005, a gente teve um decreto que veio regulamentar essa lei. Então, é onde ele especifica intérpretes para acompanhamento em sala de aula, professores de Libras com determinadas formações, né? Então, ele veio e especificou isso. Então, isso foi muito bacana, né? Em 2010, a gente teve o reconhecimento da profissão intérprete de Libras. Então, olha toda essa linha histórica que a gente vem percorrendo. É muito jovem ainda, né? Vamos dizer que a inclusão de surdos é um bebê, a gente está gatinhando ainda, a gente tem muito para conquistar. Hoje a gente percebe que os nossos projetos públicos, eles vêm com essa normativa que a gente tem que trabalhar com a inclusão, a gente tem que trabalhar com a diversidade. E a gente tem que dar um jeito também de inserir esse público e respeitar as suas identidades. Então, eu penso que isso a gente vem se construindo como social, a gente vem se construindo como pessoa. Porque no momento que a gente aprende a nossa cultura e aprende a respeitar a cultura do outro, a gente também consegue ter essa inserção. Então, queria trazer para vocês um pouquinho, de forma bem resumida, né? Mas se alguém ficar com alguma dúvida ou quiser conversar um pouquinho mais de como se deu essa linha histórica, né, do sujeito surdo, chama a gente aqui, chama o pessoal lá da Genuíno, que eles têm bastante material, vão estar passando para vocês também, a gente pode ampliar isso depois. Mas a meta hoje a gente tem que sair daqui, no mínimo, com o básico, né? A gente tem que encontrar o sujeito surdo, conseguir ter uma comunicação básica. Então, antes da gente trabalhar as configurações de mãos, que é o nosso famoso alfabeto manual, eu queria trabalhar um pouquinho de comprimentos básicos, que é para vocês já ir conseguindo montar algumas frases iniciais. Então, este aqui é o sinal de oi. Ó, eu faço uma bolinha e o meu mindinho para cima. Oi. Tá, e aí, mas com qual mão eu sinalizo? Geralmente com a mão que a gente escreve. Então, assim, você tem uma mão que ela é um pouco mais fácil de movimentação, né? Por exemplo, eu escrevo com a direita, mas eu também sinalizo com a esquerda. Mas é importante a gente ter sempre uma mão, né, que ela vai sinalizar e a outra mão vai ser o apoio. Por quê? Porque alguns sinais a gente vai desenvolver com as duas mãos. Então, é importante a gente sempre ter uma mão onde a gente vai sinalizar e a outra vai ser um apoio. Por quê? Porque senão a gente pode confundir, né, o nosso sujeito surdo. Imagina se eu começar a fazer isso aqui. Um pouco com uma mão, um pouco com outra. Ninguém vai conseguir se entender, né? Então, por isso que é importante a gente sempre prestar atenção no nosso corpo. Qual mão que eu tenho mais facilidade? Ah, é com a direita? É com a esquerda? Beleza, eu sou com a direita. Então, eu vou sinalizar com a direita. Tudo bem? Sabe aquele joinha? Tudo bem? Tudo bem? Tá, e aí, vocês estão bem? Mais ou menos? Não tá muito legal? A segunda começou bem? Como é que tá por aí? Tudo bem? Tudo bem. Então, beleza. Boa, ó, como se fosse um punhadinho, boa, e abre, boa, boa noite, fechando, ó. Boa noite. E a gente tem uma variação bem legal. Aí em Santa Catarina, bastante gente sinaliza boa
Noite, ó, de puxando a coberta. Noite. Tá, mas aí qual que eu sinalizo? E agora o que eu faço da vida, né? Os dois estão certos. Porque, por exemplo, a gente tem variações regionais, da mesma forma que a gente tem na nossa língua portuguesa. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala cacetinho. Só que aí tem o pão d'água, tem o pão francês, tem o pão de sal. Olha quanta variação para um pão, né? Então, isso vai depender do nosso estado. Por exemplo, a gente costuma falar muito aqui no Sul aipim. O pessoal do Nordeste fala muito macaxeira, mandioca, né? Então, depende da região. Mas é o mesmo produto. Então, a mesma questão na Libras. Ah, o oi, tudo bem, boa noite, ou boa noite. É muito legal vocês prestarem atenção no que os sujeitos surdos aí da comunidade sinalizam. E pode ter certeza que você fazendo assim ou assim eles vão entender. Porque aqui é meio como se estivesse fechando o olhinho, estivesse se preparando para dormir. Então é muito legal a gente prestar atenção nos sinais que a nossa comunidade surda usa. Porque às vezes, por exemplo, a gente tem, cada cidade tem bairros, né? E muitas vezes os surdos que moram no bairro já criaram um sinal para esse bairro. E aí a gente acaba muitas vezes não sabendo, tá, beleza, mas como é que eu sinalizo Criciúma? Vou perguntar para um surdo de Criciúma, como é que eu sinalizo Criciúma, né? Então, alguns sinais eles já estão disponibilizados, mas outros eu tenho que conversar com a comunidade surda. Tá, beleza. O nome do projeto é Meu Sinal, tá? Mas o que é esse meu sinal? Como é que surge esse meu sinal? O meu sinal, na nossa cultura surda, é como se fosse um batismo. É a sua entrada, a sua porta de entrada para a comunidade surda. Então, quando eu me apresentei lá no início, que o meu é configuração em A, e eu puxo, esse aqui é o meu sinal na comunidade surda. Então, cada pessoa, ela vai receber um sinal como se fosse um batismo, e ela está participando da comunidade surda. Bacana, né? Tá, mas um ouvinte pode criar esse sinal? Não. Um ouvinte pode pensar junto com o surdo, mas quem vai criar esse sinal é o nativo, é o sujeito surdo. Da mesma forma, quando surgiu a pandemia, Covid, a gente nem sabia o que era o Covid, né? A gente teve que ter muito estudo, muita pesquisa para a gente conseguir entender o que era de fato Covid. Tinha sinal na Libras? Não tinha sinal da Libras. Então, um grupo de pessoas que estudam glossário, que estudam essa estrutura linguística da Libras, criaram este sinal, surdos, e que fazem parte desse grupo de pesquisa. Bacana, né? Então é importante a gente saber isso, que não é qualquer pessoa que pode sair por aí criando sinal. Ah, o bairro não tem sinal, eu vou dar um bairro, eu vou dar um sinal aqui para o bairro. Não, peraí. A gente tem que conversar com os surdos locais, com os surdos nativos daquele espaço. Combinado? Combinado. Então, beleza. Bom, ó o nosso punhadinho de novo. Bom dia, ó. Imagine lá embaixo, isso aqui é a configuração em D. O indicador para cima. Imagine aqui que o sol está nascendo, ó. Bom dia. E ele para no meio-dia. Bom dia. E aí a gente vem com boa tarde, ó. Puxo lá do meu meio-dia às 6 horas da tarde. Percebe que aqui é como se fosse um relógio? Então, ó, eu estou puxando o bom dia, começou, veio até o meu meio-dia. E depois o boa tarde, ó. Puxei. Boa tarde. E o boa noite. Ou boa noite. Certo? Então, beleza. Prazer, ó, a minha mão aberta aqui no peito. Prazer, gostar, gostei. Prazer em conhecer, ó, meus dedinhos abertos, conhecer você. Tá, e como é que é o sinal de sinal?
Isso aí. Como se fosse uma espadinha. Esse aqui é o sinal de Abad Lepê. Faz sentido, né? Esse aqui é o sinal de Abad Lepê. Como se fosse uma espadinha. Então, teu sinal, meu sinal. Beleza. Seu nome, configuração em U. Seu nome, meu nome. Então, o meu nome é Aline. E agora a gente vai aprender as configurações para todo mundo conseguir também soletrar o seu nome. O A, o B, bem juntinho. B, o C cedilha, é chacoalhadinho. O D, ó, o meu indicador para cima. Isso aí. Lembram do A? O E eu vou puxar aqui, ó. O E, o F. Ó, o meu indicador lá na frente, isso aí. E esses 3 dedos soltinhos. O F, G, ó, o H. Tô com esses 3 dedos soltinhos. Esse aqui vai lá no meio, ó. E eu dou uma leve voltinha. O H. O I. Lembram do oi? É uma mistura de O com I. O I. O J. Eu vou puxar uma perninha. O J. Lembram desse aqui? Do H? O K eu vou empurrar para cima. Ó. Mesma configuração de mão. Para cima. O L. O M. 3 perninhas. O N. 2 perninhas. O O. Uma bolinha. O P. Ó o P que bacana. H, K para cima, P de ladinho. P. O G, ó, o meu indicador para cima e o Q para baixo. Q, P, Q. O R, eu vou fazer trançadinho. O S, como se eu fosse com a minha mão em punho. O S. Lembram do F? Como é que é o F mesmo? Isso aí, o F. Ó o T, ó. Por dentro. Isso aí. F fora, T dentro. Pensa no chocolate dentro que dá tudo certo. T. O U, ó, que é a configuração de nome, ó. O U. V. Ó, o W. Ó, o M. 3 perninhas para baixo. O W. 3 perninhas para cima. O W. X, ó. É igual o D e eu puxo. Como se fosse um anzolzinho. X. O Y. E o Z. Isso aí. Beleza. Atividade já para amanhã, né? Tem que decorar o alfabeto agora. Simples, simples, objetivo e rápido. Atividade da primeira aula, decora todo o alfabeto. Então vamos lá. Ó, o A, e aí a gente tem um E que é parecido, ó. Isso aí. A, E, S. A, E, S. O D, que é parecido com, ó, o indicador para cima. Isso aí. O D que é parecido com o X e que é parecido com o Z. O H, o K, o P. Isso aí. O M, o W, o N, o O é só uma bolinha, o G, o Q, o T por dentro
e o F por fora. Tranquilo? Tranquilo? Tá, bora lá. Quem é que se arrisca? Oi? Podia ser tudo igual ao Z, né? Z, A. Imagina você soletrando tudo isso, imagina. A, L, I, a pessoa já se perdeu no... Tá, e aí, quem é que se arrisca a apresentar o nome? Bora lá. Vamos ver se eu lembro. É o J, O e o S. Qual é que era o S agora? Ah, o S, o S, Soquinho, isso aí. U, I. E o seu sinal? Aí o meu sinal. Ó, que show! O Bruna, meu. E o meu sinal é configuração de B e aqui. ah, que legal, cabelo, que legal. Dani e Cláudia, fiquem super à vontade, viu? Fiquem super à vontade. É para realmente a gente tentar colocar a mão na massa aqui. Tá, bora fazer um diálogo, então, para a gente conseguir, de fato, cumprir com os nossos objetivos, e aí a gente dá mais uma passada no nosso alfabeto. Oi? Oi? Bom dia. É bom. Não, um dia aqui. Isso, bom dia. Pensa no solzinho, Bruna. Isso aí. É, eu ia fazer o assim, é noite. Bom dia. Isso aí, pensa no solzinho. Se tiver de chuva, não dá nada. Continua pensando no sol. Boa tarde. É boa. É, Aqui, ó. Isso aí. Ó, já vamos ter uma futura intérprete aqui, gente. Já decorou tudo. Boa tarde. Boa noite. Sim ou assim. Perfeito. Prazer em conhecer vocês. Ó, vocês. Tá, beleza. Então vamos lá. Oi. Tudo bem? Lembra? Ó, que legal! Palmas! Que legal! Qual foi a dificuldade? Ou foi tranquilo? eu acho Dói que a mão. Não, mais gravar o. Eu acho que a mesma dificuldade que talvez a gente teve em aprender o alfabeto quando foi escrever, né? Ou aprender a língua portuguesa. É gravar mesmo, eu acho. Ó. É só na prática, né? Igual a gente aprendeu a falar. Eu tô fazendo, é ruim pra mim ligar a câmera, porque senão eu não consigo ver direito e me mostrar eu fazendo. Mas eu tô fazendo, tá sendo bem legal e acho que tá dando certo. Dani, quero nem saber o próximo passeio, eu vou cobrar tudo isso presencial. Pode deixar, pode deixar. Tô empenhada nisso, aprendendo aos poucos. E é bacana saber isso, né, de vocês, porque assim, é uma língua visual, né, diferente de outras línguas que são oral. Por exemplo, o português, o inglês, o francês, por vezes a gente vai aprender o quê? A ouvir, a entender, a gravar, a memorizar aquele som, e a gente vai escrever ou vai falar. A Libras não, percebam que é um processo diferente. A gente tem um campo visual aqui, ó. A gente tem um campo visual aqui, é onde a gente vai se comunicar por esse campo visual. Então, olha a importância, muitas vezes, da gente ter uma memória fotográfica, né? Ou da gente conseguir guardar esses sinais, esse visual
na nossa mente. E uma coisa que é muito bacana, eu iniciei fazendo a minha audiodescrição, né? Então, assim, o sujeito surdo, ele já está me vendo. Mas a gente pode ter pessoas cegas, pessoas com baixa visão, que vão assistir essa aula. Então, percebam isso, que por vezes, às vezes, vocês não tinham se tocado, mas o que a Aline está usando mesmo? É uma correntinha. Tá, agora eu vi. Porque muitas vezes o nosso olho não consegue focar em todos os detalhes, porque a gente está com todos os sentidos aqui mega aguçados e a gente não consegue focar nesse visual. Então, aprender Libras, aprender a sinalizar é isso. Muitas vezes a gente vai ter que desacelerar os outros sentidos e focar no visual, focar somente no visual. Então, eu sempre brinco que, quando a gente realmente sabe que aprendeu Libras, né? Porque parece que nunca está completo. É quando a gente consegue pensar em Libras. Quando eu soube que eu aprendi espanhol, quando eu consegui desenvolver um raciocínio sozinha dentro da minha cabeça pensando em espanhol. Então, ligou agora eu vi que eu sei. Então, essa é a virada de chave. Esse é o ponto de virada de chave. Eu consegui pensar, eu consegui desenvolver algo visualmente. Visualmente. Beleza, o que tem aí na frente de vocês de objeto? Uma água, beleza. Agora tu não me mostra, Bruna. Pensa num outro objeto aí e descreve ele para mim visualmente, com as suas mãos. Um copo. Viu como tu conseguiu ser super visual? Então, é isso, é você conseguir muitas vezes, porque a gente tem os classificadores na Libras, né? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, o que você entende? Um notebook. É um notebook. Então, se eu fizer isso aqui, isso é uma mesa. Entendi a mesa também. Sentado. Isso é uma mesa. Com notebook. Percebe? É uma mesa que tem um notebook e eu estou sentada. Percebeu que eu me joguei um pouquinho para trás? Estou sentada. Então, muitas vezes, quando a gente vai perguntar, perceberam no movimento que vocês fizeram com o ombro? Teu nome, o queixo, a expressão de pergunta, teu nome, meu nome. Então, eu relaxei. Eu não respondi assim, meu nome. Não, eu relaxei. Meu nome. O teu nome, teu sinal. Teu sinal. Eu me direcionei para ti. Né? É igual a palma da minha mão, ela está virada para você. Então, eu vou sinalizar o meu nome com a palma toda virada para você. Agora, quando eu estou me referindo a mim, aí ela virou para mim. Teu sinal está virada para você. Meu sinal está virada para mim. Então, isso é você, muitas vezes, organizar as ideias. E a mesma questão, uma das coisas assim que eu percebo que muitas vezes as pessoas têm dificuldades com as Libras, que, mas é difícil. Não é difícil. É que muitas vezes a gente vem com um padrão da língua portuguesa. A gente quer pegar uma palavra e a gente tem que saber o sinal dela. Não é assim. Então, muitas vezes a gente vai ter que sinalizar muito mais para conseguir passar o que de fato aquela mensagem quer passar, e muitas vezes a gente vai reduzir isso, porque não precisa de tanto sinal para passar aquela informação. Então, português sinalizado é uma coisa, Libras é outra. Então, a Libras, ela tem a estrutura dela, e por isso que a gente precisa desenvolver isso aqui, nosso campo visual. É aqui onde eu vou sinalizar e é aqui onde eu vou passar as questões, né? Uma frase que vocês queiram aprender hoje. Todo mundo vai falar uma frase, a gente vai aprender aqui hoje para a gente sair assim, top. E agora? Eu vou... Josué sabe algumas. Não, Ele eu sabe vou... falar que ele é bonito. Não, vou dizer... Vai lá, Bruna. Eu amo meu marido.
Eu vou digitar ela, ou vou tentar Isso, treina, dá teu jeito, dá teu expor jeito. o jeito de dizer. Eu. Isso. Eu consegui entender que ele ama o cinema, né? Enfim, Sim, a né, parte. pra mim, eu É lembrei um. de É de pescar. película. É isso? É isso mesmo, de filme. Ó, Aham. viu? Beleza, beleza. Agora a gente aprende o sinal certo, ó. Eu, né? Ó, configuração em T. Eu amo. Ó, abertinho, amo. Amo. Ó, aí a gente tem o cinema, que é assim, ó, o filminho passando. A mão aqui é assim? Isso aí, ó. Ó, é um D. D. Isso aqui. Isso aí, Bruna. Perfeito. Ó, é o filminho passando. E tem esse aqui, que é o audiovisual, ó. A câmera, ó, eu uso a minha mão fechadinha como apoio. E aqui, ó. Lembra daquela configuração do H, do P? Ó, aqui. Ah, Vou daí aqui, gravar. sim. Isso aí. Como se aqui fosse um tripé e uma câmera, ó. Legal, né? Como é que é agora? Eu. Aqui. Opa, eu. Não. Aqui. Aqui, fecha. Daria a configuração em D. Aqui, cinema. E fecha. Peraí. Os três aqui, né? Isso aí. Show, né? O surdo paciente para nós. Não, mas assim, ó, Josué, é isso, é isso. O que você sinalizou antes, você usou classificador. Você não sabia o sinal. Pô, tu tentou te comunicar. Eu consegui entender? Consegui. Então, imagina o surdo que é muito melhor que eu. Então, ele vai entender, né? Porque eu ainda sou ouvinte, eu ainda tenho muito esses traços, assim, de resquícios, de ter que, enfim, tem que vir toda aquela sinalização certa. Mas quantas e quantas vezes a gente vai interpretar um surdo, ele vai sinalizar, a gente vai oralizar o que ele está sinalizando, e às vezes ele sinaliza assim, com gestos que não são de fato, isso aqui. É muito casual, né? A gente entende que é um coraçãozinho, uma paixãozinha, mas não é isso aqui, né? Não é o verbo amar, não é o amor, o sentimento, né? Então, mas olha que bacana, deu para entender. Se você fizer isso para um surdo, ele vai entender que tu gosta de cinema, que tu gosta do audiovisual. Então, olha isso que bacana, né? Então é isso, é o visual. Tua frase. Me dá uma frase, porque o meu cérebro, quando fala pensa, eu não penso. Eu também preciso de inclusão, eu tenho TDAH. Cabeça não pensa. Como a gente faz com uma pessoa que tem TDAH? Bota ela na pressão, acabou com a pessoa. Daí fica... Se quer fazer a pessoa com TDAH parar de pensar, bota na pressão que ela vai parar de pensar. Agora, o resto do dia, a cabeça não para. Deixa eu pensar. Uma coisa que tu gosta muito de comer. Eu tô olhando em casa pra ver se tem alguma ideia. Tricô? Mas aí vai ser o mesmo sinal que tu. Sinal de gosto não é mesmo. Gosto, ó. Lembra do prazer em conhecer você? Ó, gostei, gosto. Isso aí. Aqui é fácil, eu acho que. Será que vai ser o mesmo? Ó. Olha só. Eu não sei se é isso. Tipo costura? É tricô. Olha só. Que legal, que legal. E é isso aí, ó. Tu vai puxando os agulha, né? E tu vai puxando a linha. Olha que bacana. Viu? São duas questões visual. Dani, tu não pode abrir a câmera, mas aí tu vai falar uma frase para o pessoal fazer. Eu tava pensando em tentar abrir a câmera, quero ver se eu consigo. Vai lá. Peraí. Essa coisa de pedir para os outros fazer uma frase é para lascar com todo mundo, né?
Esse eu sei. É, Estou atrasado para o trabalho. Eu não sei se eu deveria falar ou fazer. Ai, meu Deus. Acho que era não, ao contrário. agora a gente aprende junto. Vamos lá. Ah, tá. Eu, Uhum. ó, atrasada, ó, configuração em D, Peraí. indicador para cima. Pode fazer de novo? Só para eu ver melhor. Eu, ó, Tá. configuração em D, o indicador aqui para cima. Eu, Uhum. atrasada, Ah, trabalho. ah, sim, sim. Ó, configuração em L. L, isso. Aí, ó, trabalho. Uhum. Percebe que esse eu usei as minhas duas mãos? Sim. Legal, né? Trabalho. Tem como será utilizar uma? Ou fica difícil assim? Pode usar uma sim. Por exemplo, se eu sinalizar eu, atrasada, Ah, trabalho. O surdo vai conseguir entender que é trabalho. tá, entendi. Ó, viu? A frase da Dani é muito boa, né? Isso é muito útil também no nosso contexto de vida, né? Quem nunca? Então, beleza. Percebem que eu escolhi essa expressão facial aqui, mas eu poderia usar outra, né? Eu, tipo assim, hoje o chefe mata, né? Atrasado ao trabalho. Ou eu, Paulinho, e essas configurações que tu falou, já vi que várias que a gente fez sempre utiliza a configuração de D, né? Tem um porquê disso? ó, então, lembram que eu falei para vocês que é super importante decorar o alfabeto manual e a partir dele a gente consegue avançar para outros sinais? Porque uma grande maioria dos sinais eles vão derivar das configurações, né? Então, claro que a gente apelida de alfabeto manual, mas na verdade são configurações de mãos. Então, a configuração em A, configuração, ó, um exemplo, configuração em S. Ponto de articulação, testa. Boto lá o S na testa, isso aí. Movimento, abre e fecha. Isso aí, aprender. Agora, configuração em S. Ponto de articulação, lado esquerdo do peito. Abre e fecha. É o amor, ó, o amar. Percebeu isso? Então, a gente tem uma configuração de mão, beleza. Qual é a minha configuração de mão? O S, que a gente está usando como exemplo. Qual é o meu ponto de articulação? Onde que eu vou situar esse sinal? Ah, agora eu vou situar ele na testa. Ponto de articulação. Beleza. Qual a movimentação que eu faço? Abre e fecha. E qual o direcionamento que eu estou dando para esse sinal? Estou olhando para frente, ó. A minha direção é para frente. Mas eu posso apontar, dar outro direcionamento para o sinal. Isso a gente chama de parâmetros da Libras. Então, tem muitos dicionários que vocês vão ver, enfim, vão estudar, eles trazem isso. Ah, configuração em S. Ah, ponto de articulação, lado esquerdo do peito. Movimentação, abre e fecha. Amor. Então, é legal vocês aprenderem esse ponto de articulação, esse direcionamento, a configuração, qual é a movimentação que eu estou usando. Bacana, né? Então, é por isso que a gente aprende, assim, a primeira coisa para a gente aprender Libras é o alfabeto. Por quê? Porque são as configurações. Tá, mas existe configurações fora do alfabeto? E aí? O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que sim, boa, Dani. Ó, essa sim é uma aluna aplicada. Ela tá aqui, só que ela já deu aquela estudada antes, entendeu? É por aí. É tipo isso. Então, ó, essa aqui é uma configuração de mão. A gente passou essa configuração no nosso alfabeto? Não. Então, essa é uma configuração de mão. Solteiro, ó. Solteiro. Ou nada.
Nada. Tipo, tá com o bolso vazio. Nada aqui. Ou, ó, se eu juntar assim, união. Ou livre, ó. Livre. Olha quantos sinais a gente já fez com ele. Livre. Percebem? Ó o D. O D, né, José? Que tu tava intrigado ali. Pô, mas é tudo com D, meu. Ó, então o D. Posso fazer de data, ó. Dia, data, por exemplo, dia 10, dia, ó, o 1 e o 0, dia 10, que é hoje. Então, eu não vou usar esse aqui, que é o comprimento, eu vou usar esse aqui, ó, que é de data. Bacana, né? Então, é o contexto da Libras, aonde que melhor se encaixa. Tem um exemplo que eu acho muito legal, que é a palavra nada, né? É uma palavra só, nada. Mas beleza. Obrigado. Obrigado. De nada. Aí olha o contexto que eu posso usar. Aprenderam? Eu sei que vocês aprenderam, tá? Mas a gente vai fingir que não aprendeu nada. Aprenderam? Não entrou nada aqui na minha cabeça, ó, zero. Nada. É começo de mês, eu sei que tá todo mundo endinheirado, tá? Mas é só para o exemplo. Tem dinheiro? Nada? 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 Ah, meu, nada de dinheiro. E aí, souberam a fofoca ontem? Eu não, nada. A fofoca, vocês sabem o sinal, né? Nada, ó. Nada, eu tô nem aqui. Nada. Nada, ó. Nada, como se não tivesse, ó. Tô sendo fininho aqui na. Nada. E aí, perceberam? Uma palavra, vários contextos. Então, por isso que é super importante quando a gente está aprendendo uma outra língua, a gente tem que saber muito bem a nossa língua materna. A gente tem que entender muito os contextos, os conceitos, porque várias vezes a gente quer assim, eu quero aprender o sinal disso, eu quero aprender o sinal daquilo. Tá, mas tu sabe o que significa? Né? Porque, por exemplo, a Bruna, eu amo tricô, beleza. Então ela sabe o que significa o tricô, tanto que ela já saiu aqui, ó. Então, ela já mostrou visualmente o que significava. A mesma coisa do Josué. Beleza. Eu amo, ó, eu amo, ele já foi no coraçãozinho, bem subjetivo. Eu amo o vídeo ali, o audiovisual, o cinema. Então, é você entender o contexto que você está sinalizando para você ver melhor o que se encaixa. Igual a Dani. A Dani já foi uma frase super complexa. Eu tô atrasada do trabalho. Aí ela já entra mais uma coisa no parâmetro linguístico, a expressão que eu uso para isso, né? Por exemplo, a Bruna, a gente viu que é um amo mais ou menos, porque ela fez isso aqui, né? Eu amo tricô. Né, Bruna? Não foi um eu amo, eu morro de paixão. Foi um amo assim normal. Então, tá, qual a entonação que eu estou dando para isso, né? Porque, por exemplo, hoje eu estou feliz. Hoje eu estou feliz. Como que isso ficaria na Libras? Hoje eu feliz. Configuração em F. Feliz. Feliz. Temos 3 felizes aqui na tela, né? Então, assim, cada um com uma expressão diferente. E aí, quem é que tá? Eu tô feliz. Tô feliz, ou eu tô muito feliz, né? Então, assim, o estou, o ser e o estar. Muitas vezes a gente vai, eu feliz. Eu estou feliz no português. Percebem essa estrutura? Ontem eu comi bolo. O ontem, o L para trás, O ontem eu. Como é que é o sinal de comer? Comi. Esse aí todo mundo já sabe, todo mundo é bilíngue.
comi, ó, bolo, ó. Eu divido os pedacinhos. Isso aí, bolo. Bacana, né? Ontem eu comi bolo. Isso aí, ontem. Joga esse L para trás. Isso aí. Ontem eu comi bolo. Tá, e o que que vocês comeram hoje? Não souber, usa o alfabeto. Agora não precisa pensar, Bruno. Açaí, como que é açaí? Ó, o açaí, ó. Eu vou tirando açaí. Açaí. Que chique, gente. Comendo açaí em pleno inverno. Olha isso. Calor? Açaí. Como que fala que tá calor? Calor, ó. Calor. Calor. Frio. Frio. Ah, olha aí, ó, viu? Frio. Esse eu já tinha visto. Frio. E olha que bacana isso do calor, do verão. Então, verão, calor, a gente faz assim com a mão, como se a gente estivesse se abanando, né? Uhum. Bacana, né? O frio, a gente pode usar a expressão também. Congelou, né? Muito frio. Ou tá frio. Tá frio. Ó, a expressão. O que que a expressão tá dizendo? Mais ou menos frio. Então, olha como o nosso corpo fala. Isso é muito bacana, né? A gente perceber como o nosso corpo fala, como ele se movimenta. E você, José, o que que você comeu? Vai na Libras. Vai na Libras, já tenta movimentar aí essa Libras. Churrasco. Esse é difícil. Churrasco. Bruna, você sabia esse sinal? É assim. É, É. eu não sabia. Eu não falei que essa guria tem que investir para ver se dá Eu sou intérprete? visual, Olha eu sou isso. bastante visual. Não, e assim, Bruna, falando muito sério, pessoas visuais, tu já vê que tu tem um tino, ó, muito bacana isso. Olha que legal. Já pensou, é um espeto, ó, o espeto aqui da carne. Isso é muito bacana. Olha como o teu cérebro já vai linkando, ó. Que bacana, que bacana. Dani, o que que você comeu? Fala aí pra gente aprender o sinal. Tá, esse eu acho que não dá nem para tentar fazer, porque eu não faço a menor ideia. É biscoito de arroz. Biscoito de arroz. Legal. Ah, muito bom. Não, a gente tá com um cardápio aqui mega variado. Ó, biscoito, ó. Ó, bolachinha, Tá de bolacha. biscoito, arroz. Como se Ai, ele estivesse legal. pulando lá na panela. Já viram o arroz cozinhando? Ele não tem uns grãozinhos Uhum. assim. Isso aí. Uhum. Ganhar? Isso aí. Bacana, né? Beleza. Agora, então, queria propor uma coisa para vocês. Eu vou contar que amanhã vocês já sabem o alfabeto. E a gente dá mais uma passadinha agora no alfabeto. Se alguém tiver alguma dúvida sobre as letrinhas, a gente pergunta, enfim, a gente questiona. E uma coisa muito legal, na hora que vocês estão vendo filme, que eu já sei que o grupo todo aqui é fissurado em filme, né? Filme, série, então beleza. Tá vendo lá o filme, tá vendo a série, tá pensando, começa a pensar com a mão. Ah, hoje eu trabalhei, como diz a Bruna, vai doer a mão? Então, se doer a mão, tá certo, entendeu? Se não doer a mão, talvez. Então, assim, por quê? Porque são movimentos novos que vocês não usavam. É igual a academia. Quando a gente vai para a academia, a gente não volta tudo arrebentado, principalmente na primeira semana, parece que passou um trator por cima da gente. Por quê? Porque a gente está movimentando partes do corpo que antes a gente não estava movimentando. Então, a Libras é isso, vai doer aqui assim, ó. Principalmente aqui, para quem está começando assim, vai doer o pulso. Então, ó, movimenta o pulso de vocês. Movimenta o pulso de vocês, deixa ele ir aprendendo isso, enfim. E na hora que vocês estão vendo alguma coisa, sinaliza junto.
né? Quem tem uma pessoa aí dentro de casa, está aprendendo também, cara, ensina para a pessoa. A melhor forma que tem da gente aprender é a gente ensinar. Olha só, o alfabeto é assim. Agora tu treina que eu quero ver. A pessoa não sabe, tá mandando outro treinar. Mas aí você consegue ir percebendo isso, né? Consegue ir aprendendo. Então, beleza. Vamos lá para o nosso alfabeto. Eu não vou falar agora, é só para a gente treinar. E eu vou copiar vocês. Vamos lá. Vocês podem falar. A, B, C, D. O C cedilha. Não sei cedilha. O D, o E, o F, o G é pra baixo. Não, o G é pra cima. G, o H. Ai, peraí que eu me perdi. Ah, não, esse é o K. O H é assim. Não, pera. H. Ah, sim. H, o I, o o J, J, L, o L. Não, L. Peraí. Ah, tá, o L. M, O K. K, K é a mesma coisa. K para cima. Isso aí. M, O N, o O, O P, assim. assim. Que é assim. Agora Q, R, S, S, o o T. T. Aqui. Oi, é por dentro, né? Isso. T, O, U, V, V, o o X. X é Ah, o W. W. O X é aqui. Ah, o X é a configuração de D, puxa, né? É. X e o Z. Não, Y. Ah, Y. E o Z. E o Z. É nessas horas que a gente vê que não sabe nem o nosso alfabeto em português mesmo. Eu aprendi sem as letras W, Y e U. Não, mas isso é muito normal, Bruna. Por quê? Porque tu tá fazendo uma força imensa para puxar uma sequência que tu já sabia decorada. Se eu te perguntar o alfabeto, tu vai falar agora em 20 segundos, A, B, C, D, E. Mas agora tu tá fazendo força para te ensinar, bater duas línguas ao mesmo tempo. Então, olha a dificuldade, né? Então, é muito normal a gente confundir. Beleza. Dani, tá dominado o alfabeto também? Como é que tá para ti? Tá indo, tem que praticar um pouquinho mais esse alfabeto. Mas tá indo. Perfeito. Então, assim, extremamente importante. Alfabeto decorado. Por quê? Porque é dele que a gente vai aprender os outros sinais. Beleza. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Isso aí. Meu sinal. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso fazer assim ou meu sinal também, né? Ó, meu sinal. Faz a espadinha virando e termina em ti. Isso aí. Meu sinal. Aqui. Meu sinal. Meu Mas sinal. se eu fizer assim, meu sinal também funciona ou não? Funciona, mas eu sou aquela professora chata, sabe? Que gosta da estrutura assim, bem. Até porque um dia, né, acredito que o Josué vai traduzir todos os materiais dele, então ele e a Bruna têm que saber perfeitamente. Né, Bruna? De roteirista a tradutora dos materiais. Funções, acúmulo de funções. Isso aí, já estamos acumulando as funções nela. Acumulando todas as funções da Bruna. Então, beleza, ó. Meu sinal e o teu sinal. Teu sinal. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Prazer em conhecê-los. Isso aí. Conhecer você. Ou vocês, né? E olha só que legal o ponto de articulação, como isso é importante, ó. O conhecer é aqui no queixo, ó, bem no meio do queixo. Conhecer.
E se eu fizer aqui no nariz? É assistir. Então, por isso que é extremamente importante a gente respeitar o nosso parâmetro, né? Que é o ponto de articulação. Daqui é o ponto de articulação desse sinal. Ah, é no queixo, então beleza. Então, eu não vou fazer aqui no peito e não vou fazer aqui, ó. Queixo, conhecer. Se eu fizer aqui, é assistir. E se eu ficar paradinho? Estou admirando, estou assistindo, então tá, vai, conta que eu tô aqui te olhando. Tipo isso. Então, ó, paradinho é uma coisa, batendo, eu tô assistindo um filme, tô assistindo a TV e conhecer. Legal, né? Então, o quanto é bacana a gente respeitar esse parâmetro, aonde que a gente deve sinalizar. E para a gente fechar, então, com chave de ouro e para a gente já ir treinar o nosso alfabeto, né? Para amanhã a gente estar ainda mais craque e evoluir mais um pouquinho. Já viram esse sinal aqui? Sim. Sim. E o que ele quer dizer? Eu acho que é. Eu sei, mas eu. I love you. Isso aí. Isso aí, ó. I love you, eu amo você. Né? Então, isso apareceu num filme, né? Filme. Filme, e acabou viralizando, né? Então, isso aqui não é Libras. Isso aqui é um empréstimo linguístico. Assim como a gente pega emprestado o coffee break, o happy hour, né? Então, isso é um empréstimo linguístico, ó. Eu, love you, o Y. I love you. E aí ficou assim. Então, sempre quando a gente fizer esse sinal aqui, ele é um empréstimo linguístico. Ah, mas eu posso fazer assim para... Ah, eu amo você, ó. Já tá assim? Posso. Mas como é que é na nossa Libras aqui? Eu amo você. Então, só para a gente entender essa diferença, né? Isso aqui é Libras, eu amo você. Isso aqui é um empréstimo linguístico. I love you, eu amo você. De uma outra forma. Bacana, né? Então, beleza. Queria que vocês pensassem numa frase bem legal amanhã, numa frase que faça sentido para vocês, numa frase que este é o meu propósito de querer aprender Libras. Qual é o propósito de vocês em aprender Libras? Pensem isso. Não precisa vocês ir para o YouTube e procurar sinal, não precisa. Só pensem na frase, pensem na estrutura linguística dela. Né? Pensem em como vocês poderiam explicar essa frase. E é muito legal vocês não ir procurar os sinais, porque aí vocês vão ficar ali no inconsciente de vocês, tá? E aí, agora, como é que eu sinalizo isso? Como é que eu reproduzo isso? E aí, amanhã a gente trabalha ela juntos e a gente dá mais um passinho na nossa construção aqui, então, da Libras, né? Então, agradecer a presença de vocês na primeira aula, né? Estou aqui agora para algumas dúvidas, enfim, e já vamos ver aí, então, o que a gente vai fazer amanhã a partir da frase de vocês. Maravilha. Eu acho que é isso. Tem alguma dúvida? Praticar. Vamos praticar. A dúvida é, preciso decorar o alfabeto. Como irei fazer isso? Treinando. Espelho. Treinando. Muito bacana, muito legal. É bacana, né? É bacana. Eu sempre penso assim que o começo a gente fica um pouquinho apavorado, né? Porque querendo ou não, imagina, numa primeira aula tu já arranca com os cumprimentos e com o alfabeto. Mas aí depois vai vendo que vai fazendo sentido, que vai sintonizando, né? E que o alfabeto não adianta. É o ponto primordial para a gente conseguir avançar para os próximos, né? Vai ver que amanhã, quando a gente começar a trabalhar a estrutura de frase, como monta as frases básicas, como entende, vai fazer mais sentido ainda. É isso aí, muito bom. Muito bom. Muito legal mesmo. Bom.
Bom, isso aí, usando expressão já. Bom, que show, Dani, que show. Que bom que você gostou. Uma pena que o seu aparelho aí não dá para abrir, né, ao mesmo tempo a câmera e você. Mas, mas o bom é que você está aqui, está aprendendo, enfim, isso é muito bacana, tem um significado imenso. Sim, com certeza, com certeza. Sabe que eu não tinha pensado antes em começar pelo alfabeto. Eu acho que o que atrapalhou um pouquinho foi eu ter escutado que o alfabeto não é tão importante, porque nem todos os surdos sabem o alfabeto. Aí eu acabei deixando de lado. Mas como tu trouxe, então, esse ponto, né, de vista que o alfabeto é importante porque é utilizado, né, nas frases de certa forma, ali dos pontos, aí faz mais sentido. E assim, né, Dani, uma questão que eu gosto muito de ressaltar é super importante a gente escolher os nossos formadores também, né? Porque assim, o sujeito surdo. Ah, Dani, eu só vou pedir para você fechar um pouquinho o teu áudio para não dar. Tá. Agora foi, agora foi. Aí depois você abre, fala, e assim a gente vai indo para não. Depois vai que alguém vai escutar e dá o. Eu falando duas vezes, a pessoa, pô, coitada da pessoa, Dani, ninguém merece eu falando duas vezes. Então, o que acontece? É super importante a gente saber quem é usuário da língua de sinais e quem é professor da língua de sinais. Por exemplo, vocês aqui foram alfabetizados em qual língua? Português, né? Eu só vi umas boquinhas assim mexendo português. Beleza, português. Ok, a gente foi alfabetizado no português. Quem aqui dá aula de português? Tá, mas por que vocês não dão aula de português se vocês sabem português, caramba? Se a gente for dar aula, vão achar que a gente não sabe português. Então, beleza. Então, a Bruna matou a charada. Logo, ela é usuária da língua portuguesa, ela não é professora, né? Se a gente for aqui perguntar para ela, né, todas as crases, enfim, o porquê de acento, o porquê que não vai acento, talvez ela saiba, mas talvez ela não saiba, né? E o que isso quer dizer na Libras? Que nem todo mundo que é usuário da língua de sinais está apto a ensinar, sabe estrutura, sabe passar isso para o próximo, porque eu sei português, mas assim, pergunta se eu não pago uma revisãozinha antes de entregar os trabalhos. Né? Por quê? Porque eu sei que eu ainda escrevo com algumas falhas. Às vezes eu esqueço de botar uma crase, às vezes, enfim, a gente muda, a gente nem mais sabe se vai com hífen, se vai sem hífen. Então tem que ter uma leitura, tem que ter um estudo para a gente de fato conseguir escrever certo. Né? Então, por isso que é muito diferente. Ah, mas para mim o alfabeto não fez sentido. Tá, mas então como é que você dá o bom dia? Cara, você já usou o alfabeto aqui, ó. Ó o D, né? Beleza, como é que você vai mostrar o seu nome para uma pessoa? Como é que você vai se apresentar? Ó, alfabeto puro. E aí? Né? Então, são questões que, por isso, é extremamente importante a gente sempre ver a fonte. Numa era de fake news, numa era de que hoje em dia, muitas vezes, são conteúdos muito rápidos, por vezes a gente quer um engajamento, a gente quer isso, a gente quer aquilo. É você, de fato, estar preparado. Um exemplo que eu acho um exemplo abominável, né? Mas um exemplo que para mim ficou muito claro sobre essa volatilidade que a gente vem vivendo foi aquele moço que morreu por causa do peeling, né? Ela não tinha formação específica, né? Enfim, ela tinha talvez habilidade para fazer, mas ela não tinha formação específica. E depois ela até relatou que tinha feito um cursinho na internet, tinha lido um PDF ali, enfim. Cara, ela não tinha formação para aquilo. E olha o que aconteceu, né? Então, por isso que muitas vezes a gente precisa tomar esse cuidado. Da onde que eu estou pegando essa informação? Essa informação é correta? Essa informação teve pesquisa? Igual o sinal do Covid, né? Eu fui trabalhar como voluntária em algumas prefeituras e aí teve surdos, mas Covid é assim,
Não, cara, esse aqui é o sinal de câncer, isso aqui não é o sinal de Covid. Covid é assim. Aonde que tu viu esse sinal? E aí o surdo me respondeu, mas o hemata é igual ao câncer. Não, cara, câncer é câncer, Covid é Covid, os efeitos, os sintomas, enfim. Inclusive o câncer tem inúmeros efeitos, né? Cada pessoa é um tipo, enfim, eu nem vou entrar nessa seara porque não é o meu ponto o meu ponto que eu domino, né? Então, para a gente entender isso, cara, não é porque você acha. Teve um grupo de estudo de várias universidades que se reuniram, que debateram, que estudaram o visual, né, para chegar num sinal. Então, não dá para a gente sair criando sinal, inventando sinal e, isso é importante, isso não é importante, isso. Então, é aquilo, é a gente saber, tá apto mesmo? Porque português aqui, a gente sabe. Eu, por exemplo, eu me comunico, mas Dani nunca me pede aula de português, tá? Já deixa a dica aqui, nada de pedir aula de português, que não vai. Então, assim, perceberam como são... E isso na Libras é muito importante também. Por quê? Porque existem áreas de atuação. Nem todo mundo vai estar apto para atuar em qualquer área. Por quê? Porque eu preciso dominar o vocabulário daquela aula. Por exemplo, na área da medicina, já que a gente entrou com um exemplo aqui da área da saúde, enfim, estética, eu não sou boa na área da medicina. Porque existem vários nomes técnicos que eu nunca parei para estudar, para entender o conceito, para me debruçar sobre aquilo. Agora, se você me colocar a interpretar teatro, cinema, contexto jurídico, cara, você vai ter um profissional de altíssima qualidade aqui. Mas se você me botar lá na área da saúde, eu não sei se eu aceito. Depende do contexto. Por quê? Porque eu não vou lá entregar uma coisa que ou eu vou ter que estudar muito para chegar lá e entregar um bom trabalho, né? Então, olha que bacana a gente ter essa diferenciação, né? O intérprete não é um clínico geral, ele não sabe tudo, não. E ele não pode interpretar tudo, não. Ele vai ter que estudar muito antes, vai ter que estudar muito, vai ter que conhecer muito vocabulário, estrutura. E da mesma forma, quando alguém vai ensinar, porque é surdo, eu posso aprender. Tá, mas é o usuário. Ele tem conhecimento, ele estrutura, parâmetro, ele se formou para isso. Então, percebem como isso é bacana a gente parar e refletir sobre isso? Então, isso é muito legal, Dani, é muito legal você ter trazido, né? Porque aí a gente já vai conversando, a gente vai tirando alguns pontos também. Mas eu tinha isso muito para mim no começo. É só surdo que sabe Libras, ouvinte não sabe nada. Mas depois a gente vai percebendo, não, cara, a pessoa, ela estudou, ela se preparou, ela conhece, assim como o professor de português. Poxa, a pessoa passou lá 4, 5 anos estudando e muito, né, para conhecer todas aquelas regras, para conhecer a estrutura do português. Então, não é porque eu sou usuária que eu vou sair por aí ensinando português para os outros, né? Então, percebam isso, como é bacana a gente ter esse diferencial, né? Sim, não, com certeza, agora sim. É isso aí, Dani. A gente tem que trazer assim, por vezes a gente acha, eu não vou perguntar, eu tenho vergonha. Cara, pergunta, porque eu tenho certeza que a tua dúvida é a dúvida de outra pessoa que está escutando. Eu já fiz várias vezes aula de inglês com pessoas que, eu fui para fora e eu sei falar inglês. E aí eu ficava ali remando, porque eu ficava tentando decorar a palavra e não... e cadê a estrutura dessa coisa? Então, assim, eu não conseguia porque eu ficava decorando frase pronta e não conseguia pegar a estrutura. Então, quanto isso atrapalhou também o meu desenvolvimento, né? O Então, inglês eu aprendi visualmente também. cara, Josué, tu vai ter que dar uma formação de livros para essa mulher, cara, tá perdendo. Eu aprendi com uma professora, a gente tinha um caderno que toda aula a gente tinha que ter recortar da revista a imagem e por embaixo, e ela não deixava a gente pensar a tradução. Tinha que, tipo assim, se eu vou falar o pão, eu tinha que pensar no pão e não na palavra pão. Cara, Então, sensacional. eu aprendi tudo visualmente. Sensacional. Olha, se ela estiver escutando a gente, professora, tu é top. Não, muito show, muito show, muito show. E aí vem essa questão, né? É claro que a gente tem que analisar cada diversidade. Agora, se tivesse, por exemplo, uma pessoa cega com você, a estrutura da aula seria outra, né?
Se tivesse um surdo, se encaixaria visual. Agora, se tivesse uma pessoa com baixa visão, a gente já teria que pensar numa outra estrutura. E essa é a diversidade da coisa. Esse é o bacana, né? E já que a gente está falando de Libras, é uma língua visual. Então, isso se encaixa perfeitamente. E que bacana, né, a gente ter esses pontos. Mas é isso, gente, é isso. E a gente vai vendo, assim, que aos pouquinhos é bacana da gente aprender, é bacana da gente desenvolver. E vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? É mais simples do que a gente imagina, né? No mesmo bate-canal, a gente se encontra. Maravilha. Dani, um beijo.